Nós sabem, o louvor que nós endereçamos a Deus não devia depender das circunstâncias da nossa vida. Independentemente, deixem-me tirar aqui o meu amigo, senão vou mandá-lo abaixo. Independentemente das circunstâncias da nossa vida, estarmos mais felizes, menos felizes, mais tristes, mais abatidos, com mais problemas ou menos problemas, o louvor que endereçamos a Deus não pode nunca, jamais depender da forma como nós nos sentimos. Louvar a Deus é um ato de fé, é um ato, e às vezes custa-nos, não é? Porque não nos apetece, porque não estamos para aí virados, ou simplesmente por causa das circunstâncias da nossa vida mesmo, como eu estava a dizer. Mas quando nós, aqueles que acreditamos verdadeiramente em Deus, naquilo que Ele diz que é na Sua palavra, se nós de facto adoramos a este Deus que nós dizemos que é Deus, então, independentemente das circunstâncias, nós devemos adorá-lo. Amém? Não importa se está mais triste, meu amado, não importa se está mais feliz. O meu desejo era que você estivesse mais feliz, mas se nesta tarde, até por causa daquilo que lhe acontece ou pode estar a acontecer na sua vida, você não tem forças para estar feliz, ainda assim que isso não impeça de ouvir Deus e que não impeça de adorar a Deus, independentemente das circunstâncias. Meu amado, eu gostava que o irmão abrisse comigo no segundo livro de Reis, capítulo 4. Irmãos, em hora em quase que se assustaram quando eu disse segundo livro de Reis, não é? Mas é outro capítulo, não se preocupem. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Aqueles que estão na igreja há mais tempo, os irmãos conhecem esta história muito bem. E é uma história maravilhosa e eu gostava de vos dar algumas... De vos dar? Não sei se vou conseguir vos dar, mas pelo menos gostava de transmitir algumas lições que eu encontro neste texto. É um texto longo, mas de todo modo nós vamos falando dele à medida que formos caminhando. Capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. É a história da Sunamita e do seu filho. Quantos irmãos é que conhecem esta história? Uma história maravilhosa, não é? Como eu tenho dito, irmãos, desde que cá estou, os irmãos já me ouviram dizer isto pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Se calhar até mais. Quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos estar à espera e à procura de coisas novas. Mas nós devemos estar com a disposição e com o coração de podermos encontrar coisas novas. Porque quando lemos a palavra do Senhor, de vez em quando, há determinados pormenores numa história que nós sempre ouvimos e conhecemos muito bem, mas que de repente saltam. E quando isso acontece, amados, é uma oportunidade que Deus nos está a dar de mudar a nossa vida e de mudar o nosso coração. Porque eu não sei quanto ao irmão, mas eu ainda acredito que a Bíblia pode mudar a nossa vida. Eu ainda acredito que a palavra do Senhor muda as nossas vidas. Então vamos ver esta história. E sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Irmãos, só dizer o seguinte, aqueles irmãos que estiverem aqui a dizer uma mulher grave e que se perguntam o que é uma mulher grave, significa uma mulher cheia de dinheiro. Está bem? Os irmãos sabiam? Está aqui bem explícito aqui. Tá? O que é que está aí a dizer? Pronto. Está melhor do que no meu, grave. A gente lê mulher grave, mas o que é isto? Uma mulher grave. Não é grávida, aqui é grave, está bem? Que este era mesmo um problema que ela tinha, ela não podia engravidar. Mas os irmãos, nós já lá vamos. Então esta era uma mulher extremamente importante. A ideia é, ela era extremamente abastada. Então, do ponto de vista material e do ponto de vista da importância na sociedade, ela tinha tudo aquilo que ela precisava. Tudo. Não. Mas tinha quase tudo. E às vezes é este o problema, temos quase tudo, mas não temos aquilo que necessitamos mesmo. Nós podemos ter quase tudo e aquilo que nos falta ser o motivo para que nós não nos sintamos plenamente realizados. E ela, percebendo que Eliseu não era uma pessoa qualquer, ela reteve, de acordo com o princípio da hospitalidade, e sempre que Eliseu passava por aquele lado, por aquela terra, ela dava-lhe de comer. Versículo 9 diz assim: e ela disse ao seu marido: eis que tenho o quê? Tenho o quê? Tenho observado que este que passa sempre por nós é o quê? Agora os irmãos vejam comigo. Numa sociedade
como a nossa atual, nós não paramos para observar. Nós não temos tempo para observar, porque vivemos numa sociedade de gratificação instantânea. Aqueles que se movem na internet, nas redes sociais, os irmãos sabem, nós demoramos um bocadinho mais, se o computador demora um bocadinho mais, aqueles que mexem nos computadores, se o computador demora um bocadinho mais a abrir, nós começamos, vocês não, é só o pastor, começam logo a dar-lhe um toque, é para ver se ele começa a, como se aquilo fosse fazer alguma coisa, né? Às vezes estraga-se as coisas. Mas nós vivemos numa sociedade, o sinal, olha, querem ver uma coisa engraçada? Eu e a minha esposa às vezes ainda nos rimos. Quando nós viemos para tomar o ano passado, ao pé da nossa casa, irmãos, os que conhecem a casa pastoral sabem que nós temos logo ali à descida um sinal. Irmãos, o sinal demora uma eternidade para pôr-se ver. O irmão Rui, quando a gente lhe disse, não, aquilo só demora, nem sei quantos segundos é que ele disse que aquilo demorava. Já não se lembra. Mas pronto. Porque deixem-me dizer o seguinte, os sinais em Timor demoram mais tempo a passar para ver do que em Lisboa, garanto-vos. É verdade. Então, de repente, nós estamos ali, porque estávamos com o ritmo de Lisboa, aquilo é só trânsito e passa verde e passam 2 carros, porque há tanto trânsito e depois fecha outra vez e a gente fica ali na eternidade, não é? E nós ali em Tomar, ao início, e até muitas vezes porque depois eu ficava cá durante um período, os irmãos sabem que eu fiquei cá sozinho, mas quando estávamos juntos também, e eu passava naquele sinal e às vezes tinha o azar daquilo ficar mesmo vermelho na altura em que eu chego. E a gente ficava ali e eu começava-me a coçar, mas quem é que programa estes? Não havia um único carro. E eu ali parado no sinal. Porquê? Por causa da cultura e do ambiente em que nós estamos. Nós não estamos preparados neste momento e na sociedade em que estamos para ficarmos quietos. E algo essencial no cristão é que ele possa observar. Em primeiro lugar, observar-se a si mesmo, depois observar aquilo que Deus lhe está a dizer e depois observarmos uns aos outros. Não no sentido de nos julgarmos, mas de percebermos determinadas características que esta pessoa vai descobrir. Então vejam, ela observa e conta ao seu marido aquilo que ela observou. Porque durante vários, não sabemos quanto tempo, mas durante vários dias, várias passagens, sempre que Eliseu passava, ela observava o comportamento daquele homem. E o comportamento daquele homem não foram as suas palavras, foram o comportamento dele que ditaram quem ele era. E ele era um homem diferente. Porquê? Por causa do discurso. Irmãos, se os irmãos virem quem é Eliseu, os irmãos vão perceber, do ponto de vista da sociedade, ele não tem grande coisa a oferecer. Era um homem simples. Era um homem que não tinha riquezas. Era um homem que não tinha poder. Não poder como os seres humanos classificam. Mas de repente este homem tem uma marca. E deixa uma marca na vida daqueles que estão à volta dele. E esta mulher observa aquilo que nós como igreja gostávamos que os outros, quando olham para nós, vissem. Não sei contra vocês, mas eu gostava. Que quando olhassem para mim, vissem um santo homem de Deus. Uma pessoa que é santa, porque se dá de tal forma com Deus, que só pode ser de facto um homem de Deus. O irmão não gostava de ser conhecido assim. Os irmãos estão a dizer, não, eu não gostava, eu gostava de ser uma mulher santa. Eu sei, irmã, mas os irmãos também têm que me ajudar. Mas gostavam ou não gostavam, irmão? Porque ela observa que este Eliseu é diferente. Ela faz uma coisa que é maravilhosa. Os irmãos lembram-se, ela é uma mulher importante, ela tem muito dinheiro. E ela chega ao marido e diz assim, olha, vamos fazer-lhe um pequeno quarto junto ao muro e vamos pôr-lhe ali uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro e há de ser que vindo ele a nós, para ali ele se pode retirar. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Irmãos, não sei se vocês têm noção, mas este é daqueles pormenores que às vezes pode-nos passar pode-nos passar despercebidos. E este é o primeiro pormenor que eu gostava que os irmãos retivessem. Esta mulher não vai fazer o quarto porque Eliseu é especial. Não tem a ver com o Eliseu, tem a ver com quem Eliseu representa. E porque Eliseu representa Deus e tem a presença de Deus nele, esta mulher reconhece que ele não é um homem qualquer. Ele é especial por causa de quem está dentro dele. E o que ela faz é aquilo que nós precisamos de fazer.
ela arranja um espaço para que sempre que aquele homem passe, o que é que acontece? A presença de Deus esteja mais perto da casa dela. Então ela quer um quarto onde a presença de Deus seja manifesta, porque ela sabe que a presença de Deus está com Eliseu. Não tem a ver com Eliseu, tem a ver com o Deus do Eliseu. E ela quer a presença de Deus na casa dela. E sabem o que ela faz? Ela investe e prepara o espaço para que a presença de Deus possa estar na casa dela. Então ela prepara um quarto. Claro, o literal é: isto tem só a ver com um quarto. Tem. Literalmente sim. Mas nós sabemos que na Bíblia não há apenas o literal. Há aquilo que também é o espiritual. E a história está-se a desenrolar no mundo físico, mas tem implicações espirituais. Esta mulher, o que lhe agrada não é o homem Eliseu, porque senão também era uma coisa esquisita. Nem o marido ia aceitar fazer um quarto para o outro homem, os irmãos entendem? O marido reconhece que Eliseu também é um homem de Deus e quer também ter a presença de Deus, porque quando Eliseu está, Deus está. Eliseu não é Deus, mas porque ele tem Deus, onde Eliseu está, a presença de Deus, não era assim que era suposto ser com cada um de nós. Onde nós estivéssemos, assim Deus está. Se você estiver no seu trabalho, é suposto você ser o representante de Deus. Então os seus colegas, quem olha à sua volta, deve ver a diferença. É assim ou não é? Já não é nada porque os irmãos já foram todos. Perdi-vos já. O irmão ainda está cá? É assim ou não é? Agora não conta. O pastor tem que puxar sempre. É sempre... Ai. E na escola? E na faculdade? É suposto, quem está na escola, em primeiro lugar, é suposto que quem tiver a idade de estar na escola esteja na escola, não é? Esta é a primeira coisa. Mas é suposto, em todo o lado onde estejamos, sejamos representantes de quem? E Eliseu faz de tal forma bem este papel que esta mulher reconhece que onde está Eliseu, Deus está, e ela prepara, esforça-se para que haja um lugar preparado para a presença de Deus. O quarto é quase como o nosso coração. Nós temos que preparar a nossa vida e o nosso coração para que a presença de Deus esteja. Onde? Lá. Porque a ideia daquela mulher é que Eliseu fica aqui. Porque ele é um homem santo. Um homem de Deus. Então temos que preparar o nosso quarto. O quarto da nossa vida. O quarto do nosso coração. Porque se a coisa mais importante não for a presença de Deus na sua vida, meu amado, deixe-me lhe dizer, você está a perder o melhor desta vida. Porque não há nada que nos preencha. Não há nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. E esta mulher reconhece isto. Esta mulher reconhece isto. Era importante. Cheia de riqueza. Mas a preocupação dela é: eu quero a presença de Deus na minha casa. E Eliseu, quando passa, fica ali. Versículo 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, isto é, com todas as condições, com toda a importância, com todo o cuidado. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Esta mulher tem tudo menos, portanto tem quase. Aquilo que ela queria de facto, e que se apercebe, porque há aquilo, é interessante, ela observa que este homem é santo, e agora Geazi, que é o servo de Eliseu, e Eliseu estão a falar, porque eles observam aquela mulher e querem lhe dar uma recompensa pela forma como ela o está a tratar. E eles observando, o que é que acontece quando nós observamos? Reparamos. Estamos numa sociedade onde não há reparo. A única coisa que nós reparamos é nos erros uns dos outros, muitas das vezes. Nos defeitos uns dos outros. Mas
Mas aquilo que Eliseu está aqui a fazer não é reparar nos defeitos, é reparar nas necessidades. Esta mulher tem uma necessidade que o dinheiro não pode colmatar, a importância não pode colmatar, o seu povo não pode colmatar, a sua fama não pode colmatar. Ela não pode ter filhos e isto ela não consegue fazer nada. Nada. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. É curioso, ela sabe que ele é um homem de Deus e aquilo que o homem de Deus lhe está a dizer é exatamente aquilo que ela deseja e anseia há tanto tempo, de tal forma, quando ele lhe diz que vai acontecer aquilo que ela queria que acontecesse, a sua reação é de incredulidade. Mas mais do que incredulidade é: olha, podes fazer tudo o que tu quiseres, menos mentir-me acerca deste assunto. Porque a pior coisa que nós podemos ter é uma promessa daquilo que nós queremos e a promessa não ser verdadeira. Como é que você ficaria se lhe prometessem alguma coisa, a coisa que você mais desejaria, a coisa que você mais queria, e de repente Deus, ou um homem de Deus, supostamente lhe promete: olha, hoje não, daqui por um ano vais receber aquilo que tu tanto anseias e tanto desejas, só para no final nós percebemos que era uma mentira falsa, uma promessa falsa. Ficávamos estilhaçados, ficávamos completamente destroçados. E aquilo que a reação dela tem que ser entendida à luz deste sentimento. Ela está a ser o mais genuína possível. Irmãos, deixa-vos dizer o seguinte: nós na igreja temos que aprender e a voltar a ser genuínos mesmo. Genuínos. O irmão não diga que está bem se não está bem. Se não está bem, diga que está mal, para que nós possamos orar. Chega de máscaras. Máscaras viva a sociedade. E esta mulher não tem máscaras. Homem de Deus, não mintas. Se me estás a dizer isso, só me digas se for de facto verdade. Mas os verdadeiros homens de Deus não mentem. E Eliseu não estava a mentir. E concebeu a mulher. Não é o meu. Eu me assustei porque este é o símbolo do meu telemóvel, mas não é o meu. Não é o meu. Isto normalmente acontece quando o meu filho carrega no meu... Temos um relógiozinho ligado ao telemóvel e volta e meia às 7 da manhã o meu filho, porque está a brincar com o relógio, faz isto. E às vezes antes das 7, é só para os irmãos saberem. Então eu de repente fiquei assim: olha, já... Mas não. O meu filho nem sequer está aqui. Os irmãos não se assustem, temos... já agora a Matilde está outra vez doente, por incrível que pareça. Os irmãos orem, está bem? Ela está outra vez com febre e os meus sogros fizeram-nos uma surpresa percebendo que ela estava doente, e para que nós pudéssemos estar no culto ambos, eles vieram e estão a tomar conta da Matilde, do Francisco e do meu cão também. É assim, eles estão ali. Portanto, nós não deixamos os nossos filhos em casa, não chamem a CPCJ, está bem? Eles estão bem. Então ela concebe, no tempo determinado, segundo o tempo da vinda, que Eliseu lhe dissera: homem de Deus, quando fala em nome de Deus, se está a falar em nome de Deus, as coisas cumprem-se como Deus disse e proclama que vai acontecer. E crescendo o filho, a ideia, irmãos, do 17 para o 18 passam anos. Do versículo 17 para o versículo 18 passam anos. Significa que acontece o seguinte: a criança vai crescendo como todas as crianças crescem, e Eliseu, à medida que passava por aquele sítio, ia lá ficando na mesma, e este é o contexto. Então a criança vai crescendo, e sucedeu que um dia, tendo já a idade, saiu para o seu pai, estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E então disse a um moço: olha, como os pais todos fazem, leva-o à mãe. Leva-o à mãe, vai ter com a mãe. É o que eu faço quando eles estão doentes, eu digo assim: olha, vai ter com a mamãe, vai lá. Alexa. E o pai fez isto. Ele estava a trabalhar. O rapaz começa-se a sentir mal. Ele diz: olha, levem-no à mãe, que a mãe há de cuidar melhor dele. E é aqui que as coisas dão uma volta terrível. Estes textos, já disse aos irmãos, os textos que envolvem filhos agora custam-me a ler. Fico com um nó na garganta. Porque eu coloco no papel do pai ou da mãe. E vejam o que é que vai acontecer. E ele o tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e depois morreu.
A ideia é, o rapaz foi para ter com a mãe colocou-o no colo e ficou com ele até ele morrer ao meio-dia. Querem coisa mais dramática? Não precisam estar a ver as séries da Netflix. É só lerem histórias da Bíblia que se passaram, que nós acreditamos que são claramente reais. Isto é a vida humana, meus amados. A vida humana não é um romance. Os irmãos sabem disto. A vida humana não é só vitória. Mas não é só derrota. É vitória com Deus, sim, é. Mas há circunstâncias. Há sofrimento. Há desvios dos caminhos. E nós temos que aprender. Aprender. Independentemente das circunstâncias, o nosso Deus nunca vai mudar. E a história, como eu disse, ela vai mudando. Ela de repente torna-se extremamente dramática porque passou a ser uma mulher fiel, uma mulher que observa, uma mulher que quer a presença de Deus. Ela até aqui não fez nada de errado, nem até aqui não fez mesmo nada de errado. Recebe uma promessa, ela nunca disse o que é que queria. Os irmãos já repararam? Nós somos tão pedintes, estamos sempre a pedir coisas. Já perceberam isto pelas nossas orações? Nós oramos e pedimos, estamos sempre a pedir, Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me aquilo, dá-me aquilo, dá-me aquilo, dá-me aquilo. Esta mulher está a fazer o bem a um homem, Deus quer a presença do Senhor e nem lhe diz o que é que quer. A lição é, o Senhor conhece tão bem que mesmo que tu não peças, Ele vai-te dar aquilo que tu desejas e que é bom para ti. Não precisas estar sempre a pedir. O Senhor conheceu o coração desta mulher. Mas eis que aquilo que ela mais queria, de repente, esfuma-se. Vai-se. E a reação dela é que já não é tão normal ou tão expectável. O filho acaba de lhe morrer nos braços e o que ela faz é isto. E subiu ela e o deitou sobre a cama de quem? Uau! E fechou sobre ele a porta e ela deitou na cama que representa e que simboliza a promessa que ela tinha recebido. Porque a história tinha começado como? Façamos um quarto para um homem santo que é de Deus. E ela deita o filho na cama do homem que ela sabe que é um homem de Deus, que é santo. E sai. Fechou a porta. Chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra, ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: mas porquê que vais lá hoje? A única pessoa que sabe que a criança está morta é a mãe. Os irmãos têm noção disto, não é? Os pais são sempre os últimos a saber tudo, até nas desgraças. E esta mulher nem lhe conta o que é que está a acontecer. E não lhe conta porque ela tem uma perspectiva diferente. Não lhe conta porque ela tem uma fé diferente. Não lhe conta porque ela acredita que a promessa que lhe foi dada é de Deus e ela acredita que a única solução só pode vir de Deus. Se a promessa é Deus, a solução também vai vir de Deus. Porquê vais lá hoje? Não é lua nova, isto tem tudo a ver com as festividades, não é sábado. E ela disse: o quê? Diz a vossa Bíblia. Mas o pastor acabou de dizer, se estivermos mal, para não dizermos que está... É verdade. Mas o pastor também é mentiroso também. Ela diz tudo vai bem, mas a expressão dela, que aqui está, tem a ver com aquilo que ela já está a ver que vai acontecer pela fé, meus amados. Ela diz tudo vai bem quando o filho está morto. Não é porque ela está a mentir, ela está destroçada internamente. Mas ela tem uma fé. E a fé dela é quando eu chegar ao pé do homem de Deus, o Deus do homem de Deus vai dar a solução. Então ela diz: olha, não te preocupes, está tudo bem. Está tudo bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda e não pares a não ser quando eu te disser. Meus amados, quando acontecer alguma coisa na nossa vida ao qual nós não temos solução, o irmão não se detenha por nada, o irmão não fale com ninguém e vá aos pés de Jesus Cristo. Ele é a única solução para os nossos problemas. O irmão não pare por nada deste mundo. E aquilo que esta mulher está a dizer é: não pares, não te detenhas. Agora não é a altura de observar, agora é a altura de caminhar, ires em frente e vamos até àquele que é a fonte de todas as soluções. Para só quando eu te disser. Gerson, vai ser difícil de escrever isso tudo aí no texto. O Gerson tem que escrever os sermões do pastor e quem prega para levar para o instituto, coitadinho. Coitadinho. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus. Veio ao homem de Deus. Ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: está ali, sunamita. Vai, corre-lhe ao encontro
e pergunta-lhe. Qual é a pergunta que ele vai lhe perguntar? Vai tudo ou vai bem? Vai bem contigo. Vai bem com o teu marido? Vai bem com quem? E o que é que ela responde? Vai bem. A ideia é, eles já se conseguem ver. Eliseu vê a sunamita vê o Eliseu e o Eliseu diz, olha, Geazi, estás a aprender como é que é profeta, vai lá, mas é despachar-te e vai lá ter com a mulher antes que ela chegue aqui e vai-lhe lá perguntar o que é que se passa. E a mulher diz ao Geazi, olha, vai tudo bem. O que ela tinha acabado de dizer ao seu servo era, não te tenhas por nada até que eu te diga. Ela diz, olha, vai tudo bem, porque eu não quero falar contigo, eu quero falar com o homem de Deus. Eu quero estar na presença daquele que tem a presença do Senhor. Geazi, vai tudo bem, obrigado, mas eu quero chegar ao pé da presença de Deus. E chegando-se, pois, ela ao homem de Deus ao monte, o que é que ela faz? Pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. A ideia é, ela lança-se aos pés de Eliseu e o Geazi começa a tentar levantá-la. E o Eliseu diz, deixa, porque a sua alma nela está triste e amargura. E o Senhor me encobriu, não me manifestou. A ideia é, olha, Geazi, deixa, ela está amargurada e eu não faço a mínima ideia do que é que se passa, porque o Senhor não me disse. E esta história é enigmática. O Senhor não revelou a Eliseu que aquela mulher estava a sofrer terrivelmente. Mas isto não impediu esta mulher de ir ter com Eliseu. Porque a história, irmãos, nós temos que pensar, eu gostava que os irmãos tentassem compreender onde é que eu quero chegar. É que a promessa foi dada antes dela pedir, ela não pediu, e a promessa foi-lhe dada e foi-lhe dado o filho. Os irmãos estão cá. Mas agora, Deus não diz a Eliseu o que é que se está a acontecer e é a mulher que se tem que chegar a Deus. Não para Deus lhe dar a promessa, mas para Deus restaurar a promessa. E agora ela vai fazer aquilo que nós fazemos. E disse ela, pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondes. E põe o meu bordão sobre o rosto do... Irmãos, já repararam que nesta história há aqui um padrão que é não te detenhas por nada, não pares por nada e vai e faz aquilo que é suposto estares a fazer. Os irmãos já perceberam isto? Se não perceberam, perceberam agora que eu acabei de vos dizer. Porém disse a mãe do menino, viva o Senhor e viva a tua alma, que não te hei de deixar. A ideia é, olha, Eliseu, eu agradeço que tu vás enviar o teu servo. Eu acredito que ele também deve ser um bom homem e a presença de Deus deve estar com ele. Mas tudo isto começou porque eu fiz um quarto para ti e eu reconheci e observei em ti que tu eras um homem de Deus. Portanto, eu não saio daqui até que o homem de Deus vá ao sítio onde a necessidade está. E o Eliseu disse, não, tenho muito que fazer. Não, hoje não dá jeito. É isto, irmão. O Eliseu vai. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de graça. E o nosso Deus não nos deixa desamparados. Geazi foi à frente e chegou primeiro. E pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe trouxe o aviso dizendo, olha, o menino não despertou, não aconteceu nada. Fiz como tu disseste. E não aconteceu nada. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama do profeta. A cama onde tinha tudo começado. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e a sua mão sobre as mãos dele, estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Uma história estranha. Porquê é que o profeta teve que fazer isto? Olha, pastor, explique-me lá porque é que o profeta fez isto. Não sei. A resposta é não sei. Não sei. Quando chegarmos ao céu, perguntem ao Eliseu. Eliseu, mas porquê é que foi assim? Não sei, irmão. Mas uma coisa eu já percebi na Bíblia é que os padrões de cura e de milagres nunca são iguais, que é para nós não andarmos a imitar pessoas.
Nunca se faz da mesma forma. Porque não interessa a forma como se faz. Interessa se é o Deus que mandou fazer. E se for Deus que mandou fazer, milagre acontece. O menino começa a aquecer, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: olha, chama essa sunamita. Chamou-a e veio a ele e disse ele: toma. E estão lá, toma. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu... A história começou por preparar um lugar para a bênção, um lugar para a presença de Deus. Há uma promessa, porque o Senhor, quando vê o nosso esforço, não tem a ver com o nosso esforço, mas quando o Senhor vê que nós queremos de facto a sua presença e nos esforçamos para que a sua presença esteja presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em tudo aquilo que nós fazemos, o nosso Deus é tão gracioso que nos dá promessas. Ele desperta aquilo que está no nosso coração, ainda que você não tenha a coragem de dizer, ainda que você nunca tenha dito a ninguém qual é o seu sonho, qual é aquilo que está lá no seu coração que não tem coragem de dizer a mais ninguém. O Senhor conhece. O Senhor é o Deus que tem o poder para trazer à vida aquilo que está lá. E Ele trouxe um filho, mas o filho morreu. Mas a promessa era ou não era de Deus? Se a promessa é de Deus, meus amados, deixem-me dizer o seguinte: não tem a ver com as nossas forças. É Ele que vai preservar a sua promessa. É Ele que vai preservar a promessa dele. É Ele que vai cuidar da sua promessa. É Ele que vai fazer com que, ainda que pareça que é o fim, para Deus, o fim nunca é o fim. Porque Deus não se limita pelo fim. Ele é eterno. Ele é cheio de poder. Não há qualquer fim em Deus. Porque Ele não tem fim. E naquele quarto, o quarto da promessa, o quarto da presença de Deus, o quarto que aquela mulher criou, cuidou, organizou, investiu do seu tempo, do dinheiro, não sei lá mais o quê, para fazer o quarto. No quarto onde lhe foi prometido aquilo que haveria de acontecer. De repente jaz um menino, um sonho morto. Irmãos, e é irónico. Aquele era o quarto da presença de Deus e de repente está lá um morto. Um morto. Eu não sei se vocês já perceberam o paralelismo, mas onde há a presença de Deus, há a ressurreição. Onde está a presença de Deus, os mortos não ficam mortos. Onde está a presença de Deus, aquilo que está morto pelo poder de Deus é levantado. E este menino estava morto, mas reviveu. Viveu porque o poder de Deus fez reviver. E o poder de Deus é o mesmo poder hoje. É o mesmo poder para o sonho da sua vida. Eu não sei, irmãos, não sei. Não sei se algum de vocês teve uma promessa de Deus e que hoje olha e diz: Senhor, onde está a tua promessa? Onde está aquilo que eu acreditava que era de facto de ti? Irmão, se você está nesta fase, se você está nesta circunstância, o irmão, anime-se. Deus não mudou. O seu poder não mudou. E se o irmão cuidar do seu quarto, o quarto da presença de Deus, eu garanto-lhe que aquilo que está morto vai ressuscitar no nome de Jesus. Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é todo poderoso. Ele é capaz de ressuscitar todas as coisas mortas da nossa vida. Irmão, não se atemorize. Irmão, não perca a esperança. Deus não mudou e Deus jamais vai mudar. Deus jamais vai mudar. Então, meus amados, vamos ficar em pé.